Começando mais um Pipocando Games, seja muito bem-vindo você jovem e você querida maravilhosa que Esse também canal aqui é pros hardcore gamers ou pros noobs, mas hoje especificamente a gente vai falar com os noobs, porque a gente vai falar dos jogos que pegam pesado com os noobs, hein, Isso, mano? não se sinta sozinho. Todos já passamos por esse lugar aí. Todos nós já fomos. Até hoje passo por essa aí também. Uma das evoluções do mercado de esportes, com toda certeza, é Dota 2. O MOBA é jogado desde 2013 em sua versão completa. A beta é de 2011, já vendo aí uma galera que já joga, porque o Dota 2, pra quem não sabe, é a continuação de um jogo da Blizzard lá que chamava Dota, que era um mod, muita coisa, pá, sacou, né? Pra quem não conhece, o jogo leva o conceito do xadrez, né? É realmente muito difícil e é necessário você compreender todas as regras do jogo, entender como tudo funciona, né? Nas peças, literalmente, né? Nos heróis, sendo que existem, na verdade, 113 no fim das contas. Ou seja, é muita peça pra poder colocar cada uma muita faz, coisa. entender como cada uma joga. O mapa é muito grande e tem seus detalhes específicos também, né? É necessário entender como algumas coisas funcionam pra que você tenha um entendimento e um aproveitamento legal do jogo, pra você porque não se se você frustrar. errar, você vai cagar o jogo todo dos coleguinhas. E também você tem que acaba se jogar frustrando, direitinho. porque daí é um jogo que, tipo, você vai, daí você tenta jogar, não aprende, é um jogo complexo de começo. Ele acaba sendo difícil porque ele exige que você, cara, Sim. jogue sempre, esteja ali sempre pra você entender as mecânicas, entender como é, tá É um ligado? jogo que requer muita presença do jogador ali, né? Você Exato. tem que entender muito bem como funciona pra você não fazer merda. E a Valve até realizou algumas mudanças pra facilitar a experiência dos novos jogadores, como, por exemplo, limitar a seleção de personagens pros mais acessíveis, né? Pros novatos, e as combinações com jogadores de bom comportamento, né? É, porque Pra ninguém não virar um jogo tóxico. Uma coisa que prejudicava muitos noobs também em jogo multiplayer, até hoje, né? Não só no sim. Dota, no League of Legends, mas até no COD, no CS, é justamente esse jogo tóxico, Ah, tá é ligado? A galera que horroroso. fica, você é noob. Cara, eu acho que quando você percebe que tá alguém jogando mal, tem que trocar ideia com o cara, ver se o cara tá realmente Ajuda a fazer ferrando as o seu builds jogo, lá tá ligado? Ver bonitinhas. se o cara tá ferrando o seu jogo, se ele tá fazendo aquilo por querer. Ou se você vê que é um cara que não sabe jogar, ao invés de você criticar, ajuda ele. Você é um cara bom. Sim. Você tem que dar um exemplo de jogador bom, tá ligado? Vai lá, mostra pra ele, cara, vou te mostrar umas builds legais, ó, não vai por ali, vai por aqui. Vamos fazer uma tática mais assim, Sim. uma coisa mais assim. Ah, E e é o cara muito sente melhor. vontade de jogar. O game ainda rendeu a criação do campeonato da International, que o Rolandinho foi pros Estados Sim. Unidos, fez a cobertura, tá aqui no canal, então clica aí Assista. pra assistir, porque tá, ó. E aí, antes de começar o próximo bloco, já deixa aqui o seu like, porque isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo maravilhoso aqui no Pipocando Games, beleza? É nóis. E se inscreve aí se não for inscrito também, ó. E outro jogo maravilhoso, né? Outro fenômeno é o CSGO, né? Que é o quarto título principal da franquia, sendo aí uma sequência de Counter-Strike Source, né, Sim, Gabe? o jogo é jogado há 5 anos. Se for Muito considerar o primeiro Counter-Strike, né, o primeiro CS, o número sobe pra 17 anos, velho, que dificulta pros novos jogadores competirem com essa galera que tá aí a mocota, né, Eu, velho? ia na jogando. lan- eu faltava na escola pra ir na Lan House. Eu Quando- levava. Não, se você também faltava, deixa nos comentários, porque eu sei que muita Por gente favor, muita faltava da gente escola. faltava. E ainda falta. Então, mano, no vídeo de hoje eu vou fazer... Vou gravar pra vocês, né? Como matar aula. Ó, tem alguns jogadores com anos de experiência, mas que não se consideram realmente bons nessa parada, porque realmente é difícil, né? Sim. Counter-Strike é uma coisa que você tem que jogar mais pra pegar mais a manha. Não, a gente mesmo, você joga CS há quanto tempo? cara? Nossa, desde moleque, né? Eu Assim, também, eu desde sou moleque, eu não sou profissional, né? profissional, cara. Tipo, o Rolandinho é um cara que é profissional. Nossa, É que ele o Rolandinho joga muito. todos os dias, Todos os dias praticamente, muito. né? Mas a gente que joga há um tempão, tipo, putz, é um jogo que ainda tem muita gente que já me passou, Exatamente. tá ligado? Muita gente que começou a jogar depois que já me passou. Sim, eu joguei todas, eu jogava 1.5 antes, eu joguei até 1.3. Então, eu joguei muito CS mesmo. O jogo é considerado o mais difícil do que os outros FPS da atualidade, já que é preciso aprender alguns fatores pra ajudar nas partidas, né? Como, tipo, a propriedade das armas, o tiro das armas que é diferente, Conhecer tá ligado? bem os mapas, Conhecer acho bem que os esse é o mapas, primordial. a movimentação. Aí os novatos também levam algum tempo pra pegar a manha do jogo, né? Pra dominar a coordenação com o teclado e com o mouse, porque não é fácil, né? Não, nem um pouco. Convenhamos que não é fácil. Headshot. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que prefere jogar, sei lá, no controle, o Samba, por exemplo, joga no Steam Controle, Sim. o CS joga super bem, joga melhor do que a galera que joga no mouse. Mas mesmo apesar da dificuldade, né, o CSGO superou o Minecraft como o jogo pra PC mais vendido da história. É muito que acessível, absurdo. tem muita gente jogando e o CS já tem uma 17 história anos de muito jogo. antiga, né? Tá maluco, meu irmão? Agora que vai começar. O Dark Souls é uma franquia de jogos de RPG da From Software que serve como continuação espiritual do Demon Souls, que também era bem famoso porque era assim, ó, Difícil dificinha. pra caramba. Mas na real, em tempos com esses jogos cada vez mais fáceis, essa franquia se popularizou justamente pela dificuldade do jogo, né? Uma dificuldade fora do normal, segundo alguns gamers, e isso aí gerou até uma discussão, né? A maioria dos gamers falou que os outros estavam mal acostumados com jogos fáceis, e que o jogo nem era
Nem era tão difícil assim. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz. Sai de casa, comi pra caralho, porra. Então, agora a gente entrou nessa discussão sobre jogo difícil com o Cuphead, que lançou há pouco tempo atrás pra Xbox agora. Ele é exclusivo da Microsoft, se eu não me engano. Mas eu tava lendo uma crítica sobre o jogo e ele dá justamente essa diferença. A diferença entre o Cuphead e o Dark Souls. O Cuphead, ele tem uma dificuldade que ela é constante, sabe? Tipo, o chefão ele não vai ficar mais difícil. O jogo ele não foi feito pra ficar mais difícil. O chefão é daquele jeito, cara, Isso. aprende o padrão e mata. O Dark Souls, a cada vez que você dá o new, depois que você termina o Dark Souls uma vez, que você pode dar o new game mais, ele vai ficando cada vez mais difícil. E mais difícil. As repetições dos padrões não importam muito, porque você acaba ficando mais fraco, a combinação de armas acaba ficando mais difícil, então é um outro tipo de dificuldade, tá ligado? Não é só o difícil de, tipo, estar preparado pra uma batalha contra um boss muito difícil. O Dark Souls é da hora, mas ele é pra, tipo, quem gosta, de quem é hardcore. Só pra hardcore, como eu, né, meu? Outro jogo maravilhoso que também não pegou leve com os noobs foi a franquia Contra, que surgiu em 87 pros arcades, passando aí pro NES e pras gerações seguintes, né? Sim. A mecânica, na maioria dos jogos, consiste em correr e atirar em homens e máquinas e alienígenas e tudo que vai aparecendo na sua frente. Portas, buracos. Só que é muito bicho, né? É muito, muita é muito. coisa, meu Deus do céu. Ó o bicho vindo, moleque. E o gênero é popularmente conhecido aí como Run and Gun Shot 'em Up. Que é impossível você não morrer diversas vezes em qualquer game dessa franquia, né? Porque você vai realmente andando, recebendo bala, metendo bala e não sabe o que tá acontecendo. Não, e o Contra, ele é lembrado até hoje por ter alguns títulos mais difíceis, né? De todos os tempos. É muito cabuloso. muito. O primeiro Contra ficou marcado em particular por ter nascido nos arcades, né? Como o sistema era por moedas, a dificuldade arrancou muito dinheiro da molecada. Você ia jogar Metal Slug, não ia? Nossa, sim, Metal Slug é maravilhoso, é uma homenagem aí ao Contra, né? Tipo, as músicas iguais, a Gastou muito jogabilidade, dinheiro, os né? personagens Nossa. Ó, o Contra 4, ele tira um sarro dos noobs, né? Quando você escolhe o modo fácil, a campanha só vai até o nível 7 e surge uma mensagem: você nunca verá o final no Sacanagem, Easy. sacanagem. O primeiro jogo entrou pra uma lista de melhores games comprovados cientificamente, mano. Ela foi feita com uma média de 44 listas de 95 a 2016, É velho. realmente muito difícil. Mas Você vale a não quer pena, né? coisa pra Se foi cima. cientificamente provado que ele é bom, então vale a pena. Vale bem a o pena. esforço. Eu gosto bastante desse tipo de jogo, sou muito fã de Metal Slug. Contra é maravilhoso, da onde originou aí o Metal Slug, então acho que vale muito a pena. Yes, science! Outra franquia que começou nos arcades e se popularizou ainda mais a hora que passou pro NES foi Ninja Gaiden, ou Ninja Gaiden. Que é muito difícil mesmo. Atualmente o jogo ele conta com alguns remakes e continuações em diversas plataformas, né? Mas realmente esse do NES, mano, era muito difícil. No plot, um ninja chamado Ryu Hayabusa se vê envolvido numa trama sinistra que ameaça o mundo inteiro. Minha Nossa Senhora. E assim como Dark Souls, a franquia é um exercício de muita paciência que fez aí várias pessoas desistirem de chegar ao final do jogo. Sim. Porque realmente era muito Não, pra complexo. vocês terem uma ideia, os pulos da franquia original devem ser extremamente Dá raiva até. precisos e calculados. Sendo necessário reflexos, mano, fora do normal. E um outro ponto é que os inimigos eles não param de aparecer, assim, igualzinho no Contra, né? Você tá trocando tanto ataque que o jogador não vê a barra de life descendo. O primeiro jogo foi considerado impossível de ser finalizado nos fliperamas com apenas uma ficha, ou seja, você ia ter que morrer e colocar ficha e morrer várias vezes pra conseguir zerar. tá ligado? Japoneses. Teve até um jogador que humilhou os noobs e os demais ao terminar o primeiro jogo em um tapete de dança do Dance Dance Revolution. Como é que pode? Não vale dizer que ele levou 8 meses pra conseguir ser capaz de Por conseguir favor. fazer isso. I did it! I beat Ninja Gaiden on a dance pad! PlayerUnknown's Battlegrounds é um novo fenômeno da atualidade, tá todo mundo jogando, velho. É um jogo onde os jogadores têm o objetivo de ser o último sobrevivente numa ilha, é necessário ter cuidado e criatividade pra não ser morto por alguém, mano. E o jogo já é muito difícil e o fato de você ter, sei lá, 100 jogadores por partida torna realmente as coisas mais difíceis ainda de você sobreviver, de você conseguir pensar o que fazer nessa ilha. É um survival Ainda muito mais da hora. pra quem não domina o conceito do jogo, que é justamente sobreviver, procurar, porque ele é diferente de outros shooters, morrer uma vez já tira você da partida, Tomou um tá ligado? tirinho, acabou, morreu. Então você tem que sobreviver aquele tempo, Isso. é como se fosse uma coisa meio Hunger Games, tá ligado? Nunca entre em um estabelecimento na tranquilidade.
Vocês viram, cara? O criador, o Brandon Green, desenvolveu um conceito, ainda um mod na época que ele desenvolveu, né? Por ter cansado de morrer várias vezes em jogos como CS, por Tem que exemplo. ficar esperando. Nunca esperam, e por não ter agilidade no mouse. Então ele acha que, tipo, um jogo de sobrevivência assim, você tem mais tempo pra mirar, tem mais tempo pra Coletar recurso. E tal. O sucesso cada vez maior de Battlegrounds ultrapassou aí o pico de jogadores simultâneos de Dota 2. Olha só, são 1.349.584 contra 1.291.328 players, que era aí o recorde anterior. Ou seja, tem muita gente jogando, que é maravilhoso mesmo. Sim. Noob, não se decepcione, esses jogos são difíceis, mas ainda tem um monte de jogo pra você jogar. Veja nossas listas, conheça outros jogos. Tem tempo ainda também pra você aprender e ficar bom. Beijo pra vocês, se inscreve Tchau. aqui no Pocano Games, se inscreve no Lamundo e no Buca Pop. Tchau!